Você já ouviu falar de Salomão, o rei mais sábio que já existiu. Mas, e se eu te dissesse que sua sabedoria o levou à ruína? Que por trás de sua glória esconde-se uma tragédia espiritual tão densa que ecoa até os dias de hoje? Neste vídeo, você vai descobrir a história real de Salomão, muito além dos mitos, mergulhando nos segredos bíblicos e nas lendas que o transformaram em um dos personagens mais fascinantes e contraditórios das Escrituras. Se você ama desvendar mistérios profundos da Bíblia, inscreva-se no canal e deixe seu like agora mesmo. Vamos começar. Salomão nasceu de um dos relacionamentos mais polêmicos da Bíblia, Davi e Batseba. Seu nascimento foi uma promessa de restauração divina em meio a um pecado devastador. Mas o ambiente onde cresceu não era nada pacífico. O palácio de Davi era um campo minado de intrigas, ciúmes e ambições. Quando Davi envelheceu, seus filhos disputaram violentamente a sucessão ao trono. Absalão se rebelou e morreu. Depois, Adonias se autoproclamou rei. Foi então que a mãe de Salomão, junto ao profeta Natã, interveio e relembrou a Davi a promessa. Salomão seria o sucessor legítimo. Davi então o fez ser ungido por Zadok como rei de Israel. E Salomão, com cerca de 18 anos, foi coroado. Salomão não começou seu reinado com palavras suaves. Ele agiu com firmeza. Executou Adonias e Joabe, baniu Abiatar. Eliminou qualquer ameaça ao seu trono. Israel precisava de estabilidade, e ele deu isso com mão forte. Durante seu governo, Salomão reestruturou Israel. Dividiu o território em 12 distritos, cada um responsável por abastecer a corte durante um mês no ano. Sua corte era gigantesca, com mais de 12.000 pessoas sendo alimentadas diariamente. Farinha, bois, ovelhas, aves exóticas. A fartura era indescritível. Salomão se revelou um gênio comercial e diplomático. Firmou alianças estratégicas com reinos poderosos: Egito, Tiro, Síria. Exportava cavalos e carros de guerra, importava madeira nobre e produtos raros. Seu comércio marítimo era tão extenso que seus navios levavam 3 anos para retornar de Ófir, carregados de ouro, prata, pedras preciosas e especiarias. A riqueza acumulada por Salomão foi tão surreal que a prata era tão comum quanto as pedras nas ruas de Jerusalém. O ouro fluía como se fosse areia do deserto. No 4º ano de seu reinado, Salomão iniciou a construção do tão prometido Templo do Senhor. Localizado no Monte Moriá, onde Abraão quase sacrificou Isaque e onde Davi erguera um altar, o templo seria o coração espiritual de Israel. Foram necessários milhares de trabalhadores, muitos deles cananeus subjugados. Mas o contingente não era suficiente. Então, o próprio povo de Israel foi convocado para trabalhos forçados. Isso gerou tensão, especialmente após a morte do superintendente Adonirão, símbolo da revolta popular. O templo levou 7 anos para ser construído. Usaram-se toneladas de ouro, madeira do Líbano e pedras lapidadas. Ao ser concluído, uma celebração monumental foi realizada com milhares de sacrifícios. Salomão não era só um rei rico, era um poeta, um filósofo, um orador. Ele escreveu milhares de provérbios, salmos, cânticos. Suas palavras tocavam o céu e sondavam as profundezas da alma humana. Ele dissertava sobre as aves, os peixes, as árvores, os mistérios do coração. Seu pedido a Deus, não por riquezas, mas por sabedoria, se cumpriu de forma tão abundante que reis e rainhas vinham de terras distantes apenas para ouvi-lo falar. A rainha de Sabá viajou centenas de quilômetros com enigmas, perguntas e presentes, entre eles 4 toneladas de ouro. Salomão respondeu tudo com precisão, deixando-a atônita. Ela declarou: "Nem a metade me foi contada, mas nem toda sabedoria impede a queda." Com o tempo, o coração de Salomão se desviou. Ele teve 700 esposas e 300 concubinas, muitas estrangeiras.
Com elas vieram seus deuses. Salomão começou a permitir a adoração de divindades pagãs em Israel. Altares para Astarote, Moloque e Quemos foram erguidos, inclusive em Jerusalém. Ele construiu santuários para agradar suas esposas e perdeu o temor do Senhor. A Bíblia afirma que isso acendeu a ira de Deus, mas por amor a Davi, o julgamento foi adiado, não cairia sobre Salomão, mas sobre seu filho. Apesar da trégua divina, o reino começou a ruir. Adversários se levantaram. Hadade, Rezon e principalmente Jeroboão. Este último dividiria o reino ao meio após a morte de Salomão, fundando as tribos do norte. A morte de Salomão é silenciosa na Bíblia. Não há honras descritas, apenas uma despedida melancólica de um rei que tocou o céu, mas caiu pelo coração dividido. Salomão construiu o templo de pedra, mas não guardou o templo do seu coração. Foi um arquiteto de monumentos, mas não da obediência. A glória de seu reino foi apenas uma sombra do reino eterno do Messias. O Salmo 72, atribuído a ele, carrega tons proféticos, pois não falava apenas do rei terreno, mas anunciava o rei celestial, Cristo. E assim, a história de Salomão nos confronta. De que adianta alcançar toda a sabedoria, se nos esquecermos de temer a Deus? Se essa reflexão tocou você, inscreva-se no canal, ative as notificações e compartilhe essa história.